Vasco, Fluminense, Botafogo Esses são os e principais. Vasco. Vasco, Fluminense, Botafogo... Não, Vasco, Fluminense e Flamengo! Sabe como que eu acho que vai ficar bom e vai ser mais fácil da gente fazer? Se desde o começo a gente não olhar pra câmera e só falar entre a gente. Beleza, então vamos começar de novo. Bora. 6 e aí, Andy? Estamos de volta, tentando estar de volta. Tentando mais uma vez retomar o nosso podcast Hipótese Narrativa, agora nessa versão aqui filmada também. Isso, vamos ver se vai dar certo. Primeira vez que a gente faz isso, sem operador de câmera, sem operador de áudio, só a gente na raça. Aqui no improviso, na raça e no improviso. Como a gente sempre faz tudo. Como a gente sempre faz tudo. Bom, a minha ideia seria a gente, aproveitando um pouco esse clima decepcionante de Copa do Mundo, tentar estabelecer alguns paralelos entre o mercado do futebol e o mercado da literatura. Afinal, os dois são cultura, são parte importante da identidade nacional, sendo que o futebol é uma indústria gigantesca, extremamente popular, com uma história muito diferente da história da literatura, então, embora haja alguns pontos em comum. Então eu queria propor esse tema de o colonialismo dentro do mercado editorial brasileiro, partindo do ponto de que o futebol, diferente da literatura, é uma indústria, digamos assim, bem sucedida no Brasil. A gente exporta jogadores, eu até trouxe alguns dados aqui que mostram que só acho que se não me engano, em 2025, houve mais de 2.300 transações envolvendo jogadores brasileiros. Assim, nós somos o país que mais exporta jogadores no mundo. Acho que esse é o grande soft power brasileiro, né? É o grande soft power brasileiro. Os Estados Unidos tem Hollywood, se a Coreia tem o K-pop, o K-drama, a gente exporta futebol, né? É pelo que somos conhecidos. A gente exporta grandes craques que jogam nos maiores clubes do mundo, né? Mas enfim, até pensando nisso, é um pouco lamentável, né, o que a gente viu na última Copa, que o cara conhecido como grande craque no Brasil, que é o Neymar, né, tenha feito um papelão desse na nossa derrota contra a Noruega, enfim, tem acho que vários desdobramentos aí. Mas o ponto que eu queria frisar aqui, né, não é fazer uma análise do futebol nem nada, até porque eu não sou capacitada para isso, mas pensar como que essa indústria do futebol se estabeleceu de forma tão bem sucedida no Brasil e como, de outro lado, a literatura está tão distante disso, né? Ou seja, a gente importa literatura, não exporta. A gente exporta pouquíssimo a nossa literatura, né? Mesmo os nossos grandes autores, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, tem pouquíssimas traduções ainda lá fora. Nós somos nada competitivos, né, em termos de... A gente importa muita literatura, principalmente estadunidense. Mesmo sabendo que são muito bons, né? Muito melhores que vários dos autores estrangeiros que a gente importa. Foi até a Fernanda Torres, acho que falou que nós, como brasileiros, a gente tem um pouco de pena do gringo que não conhece, né, Nelson Rodrigues, não conhece Machado, e a gente tem esse sentimento de que seria tão legal se conhecessem da nossa cultura, né? Por isso que a gente torce tanto por uma atriz que está concorrendo ao Oscar, por Wagner Moura depois. E por que será, né? Acho que cabe a gente fazer essa pergunta, usar esse ensejo aí da Copa, né, que está nos rondando ainda, e fazer essa pergunta, por que a indústria do futebol é tão potente e por que a da literatura não é? Se a gente tem autores tão brilhantes que não deixam absolutamente nada a dever a todos os grandes autores estrangeiros que a gente cultua. Por que você tem uma figura como o Neymar, que é conhecida no mundo todo, e você não tem, né, um Machado de Assis, uma Clarice Lispector que seja conhecida no mundo todo? Claro que a gente vai fazer todos os comparativos aqui guardando as devidas proporções, né? A gente entende que torcer por um esporte, acompanhar um esporte é muito mais fácil de mobilizar milhões de pessoas. Mas o que será que o futebol faz tão bem? Mas eu acho que assim, aí cabe também uma pergunta. Por quê? Será que é natural que as pessoas gostem mais de futebol do que de literatura? Ou tem algo diferente, né, na história de como essas instituições, né, digamos assim, como essas artes se estabeleceram aqui dentro do Brasil, né, ou foram diferentes para que o futebol fosse para um caminho e a literatura para outro, né? Foram feitos de forma que a gente acha que é natural todo mundo gostar de futebol, né? E não ser tão natural. E não ser natural todo mundo querer consumir literatura, né? Ou gostar de ler livro. Acho que o que a gente pode começar dizendo é que a literatura
ainda nos parece algo muito elitizado, enquanto que o futebol se popularizou. Mas se a gente for buscar ali alguns dados históricos, a gente vê que quando o futebol veio para cá, ele também era uma atividade relacionada à elite. Né? E isso se popularizou primeiro, porque os custos de se fazer uma partida de futebol eram muito altos, baixos. Né? Bastava você ter ali minimamente um espaço, fazer 2 traves, né? Pronto. E se lançar ali. Por que será que o futebol se popularizou e por que a literatura não? Para a literatura se popularizar, acho que é necessário um esforço um pouco maior. Você tem que permitir que as pessoas tenham acesso a algo que é o livro. Né? Ter acesso a uma bola, um espaço físico é muito simples. E você querer reproduzir aquilo. Para a literatura se popularizar, você precisa dar acesso a esse objeto específico, que é o livro, e criar um espaço de incentivo, um espaço de mediação, né, de como fazer aquela leitura, envolve uma série de outras coisas. E a nossa história, assim, até hoje, o Brasil, a gente estava vendo dados aqui, quase 60% das escolas municipais, estaduais e federais, contando conjunto, não tem ainda uma biblioteca no seu espaço físico. E é tão importante, né, o simples acesso para você ter minimamente interesse, né? Se o livro é uma coisa que você nunca nem vê, exatamente, né, não sabe o que pode encontrar ali. Você vai sempre relacionar a uma coisa chata, que tem a ver com estudo, que tem a ver com obrigação. Então isso, me parece, nunca foi feito de forma ostensiva, de forma intencional, como uma política pública no Brasil, né? A gente teve alguns momentos ali, parece que durante o governo Vargas, ali na década de 30, uma primeira onda de criação de bibliotecas. Depois, se eu não me engano, em 97, durante o primeiro governo, no final do primeiro governo do Fernando Henrique, depois no primeiro governo Lula, e recentemente a gente teve um salto significativo também, acho que em 2023, que passou de 48% das escolas com biblioteca para 60 e poucos por cento, que é o que a gente tem hoje. Que ainda é pouco, né? Que ainda é pouco. Pro tamanho do nosso território. Pro tamanho do nosso território. Não, e isso assim, falando de escolas que têm bibliotecas, mas que não necessariamente tem um bibliotecário, parece que menos de 50% desses espaços que contam com bibliotecas têm um bibliotecário, e menos ainda políticas públicas de incentivo à leitura. Porque também de nada adianta ter uma biblioteca poeirenta, fedida, que você não sabe nem que livro procurar, né? Não tem ninguém ali para te indicar. Eu tive sorte, assim, de estudar numa escola que tinha uma biblioteca para criança muito bacana, assim, muito lúdica, colorida, que era um ambiente gostoso de estar dentro. Às vezes até para você descansar. E foi uma escola privada. Uma escola privada. Justamente. Eu também estudei numa escola privada, onde tinha uma biblioteca que era super agradável. E esse espaço é fundamental, né? Esse espaço que a biblioteca cria de mediação, primeiro, em que tem um bibliotecário que possa te indicar leituras, em que a escola tenha um projeto pedagógico, né, de unir aquele espaço com o plano de estudos anual, e pensar que a maior parte das pessoas não tem isso. Né? Então, metade da população não tem sequer uma biblioteca dentro da escola, dentro das que tem menos de 50% tem um bibliotecário, e menos ainda uma política de incentivo. E isso é fundamental para a literatura. Você precisa ter ali alguém que saiba fazer essa mediação, que saiba trazer os alunos, que saiba trazer as pessoas para dentro do livro. Assim, leitura é uma questão puramente de hábito, né? É muito difícil para depois alguém adulto, só porque você está falando, ler é bom, toma aqui um livro, não vai sair como um leitor voraz, né? Que vai conseguir tirar 100% de um momento de prazer dessa leitura. Né? Sem o hábito, a leitura fica chata, ela parece chata. Né? Então, se você não tem gradualmente essa construção de entender aquilo como um objeto de entretenimento, um objeto de um possível escapismo. E também de conhecimento. E também de conhecimento, né? Mas acho que o livro, como uma ferramenta para conhecimento, para melhoramento pessoal, todo mundo consegue enxergar, né? Porque vê muito dessa coisa da obrigação da escola nos livros, né? Mas acho que Mas acho que mesmo aí, desculpa te interromper, mas acho que mesmo aí ainda é uma coisa que é vista como algo negativo, né? A pessoa encara conhecimento, relaciona conhecimento com diploma, relaciona
conhecimento com o mercado de trabalho, com produtividade, e não como algo que pode melhorar a tua vida em todos os aspectos, que vai te permitir olhar para o mundo de uma forma mais ampla, que vai te abrir oportunidade, que vai te trazer autoconhecimento. Então, eu acho que assim, né, o livro ele tá no pior lugar dentro do imaginário da maior parte das pessoas. Sem dúvida, mas é que eu acredito que muita gente pensa que todas essas coisas se dão de forma meio natural. Todo mundo gosta de futebol porque sim, né? Mas não porque passa o tempo todo na televisão, né? São décadas de construção de marcas mesmo, né? Em torno de futebol. E houve isso, que nós somos o país do futebol. Então, isso que parece natural não é uma construção. É uma né? construção. Teve, durante o governo Vargas, né, um projeto para transformar o futebol numa paixão nacional, aproximação com os grandes dirigentes dos clubes. Houve investimento estatal para isso. Houve um investimento massivo midiático com a Rede Globo, com o surgimento da televisão. Sim, porque nos Estados Unidos, né, o futebol não é o que é aqui. Porque lá o interesse foi em outros esportes, né? Basquete. Tem os motivos lá pelos quais eles elencaram os esportes que dão mais audiência lá, porque conseguem colocar mais espaço de propaganda e tudo mais, mas para você ver que as coisas não surgem organicamente. Não surgem organicamente. Elas são construídas. Tinha ali já uma paixão, né? O Estado percebeu que havia uma paixão nacional pelo futebol, que foi se popularizando justamente por esse motivo de que era muito acessível, né? O custo para as pessoas jogarem, para as pessoas assistirem era muito baixo. Então o Estado percebe isso e organiza essa paixão. E aí entra o que você está falando, investimento do Estado para concessões de rádio, de televisão. Quando a televisão surge na década de 70, a paixão nacional é ainda mais organizada, com transmissões o tempo inteiro. E o Brasil, nessa época, se destacava muito no futebol, né? Muito. Era aí o teve auge do Pelé, tiveram as Copas, né? Exatamente. Então, a gente já era, acho que na década de 70 a gente foi tricampeão, né? Calhou, né, de uma convergência de coisas que fez com que fizesse muito sentido que nós fôssemos o país do futebol. Né? Agora, outros países conseguem exportar a sua literatura, o seu cinema, a sua música. Aliás, a gente exporta bem a nossa música também. Né? Acho que a música é um outro exemplo bem sucedido de bem cultural que a gente consegue exportar. E aí acho que entra um elemento muito interessante que se a gente parar para analisar tanto o futebol quanto a música aqui no Brasil, são mercados em que a gente conseguiu consolidar um mercado interno que é absolutamente forte. Então, se você pegar o futebol, quantos clubes? Só eu que sou do Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Vasco. Vasco, Fluminense, Botafogo. Não, Vasco, Fluminense e Flamengo. Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, só se a gente pegar isso, se você pegar o Flamengo, né? Eu tava outro dia olhando o perfil, são mais de 20 e tantos milhões de seguidores, só um clube carioca. Então, o investimento que esses clubes têm é absurdo, né? São salários milionários que são pagos a determinados jogadores. Olha o quanto que movimenta de patrocínio, de grana, né? Os salários, as transações desses jogadores. Então, assim, você tem escolinha de futebol em tudo que é canto, você tem uma quadra de futebol em tudo que é lugar, você tem clubes, escolinhas infantis, você tem olheiros, você tem todo um mercado que profissionalizou esse esporte. E um espírito, né, de que acho que é o sonho mais comum dos meninos brasileiros é sonhar em ser jogador de futebol. Por quê? Porque isso é relacionado a uma coisa boa. Eu tava escutando um podcast que um francês tava falando que na França não é assim, tipo, algumas pessoas têm o sonho de se tornar jogador de futebol, mas não é visto como o maior sonho, né? As famílias não ficariam orgulhosas de ter um filho ali que esse é o grande sonho da vida dele. Que é diferente aqui do Brasil. E olha que a França é uma potência, né, no esporte atualmente. Mas aqui no Brasil não, é um sonho super aceitável e muitas famílias vão investir nisso. Não. Perfeito, exatamente. Então, assim, você tem todo um mercado interno que favorece essa exportação. Isso é uma coisa básica da economia, né? Você precisa ter mercado interno, você precisa criar uma potência internamente para você poder exportar depois.
Sem dúvida. E o mesmo acontece com a nossa música. A gente tem não sei quantos festivais, a gente tem uma porção de artistas que é conhecida lá fora, Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim, dos mais diferentes gêneros musicais, inclusive, que a gente exporta muito bem, mas porque aqui dentro tem um mercado consumidor absurdo dessas figuras, né, que consomem esse tipo de entretenimento. Com a literatura, não. O que a gente tem atualmente, por exemplo, só se a gente pensar no cenário contemporâneo de escritor brasileiro que é nacionalmente conhecido hoje, nacionalmente, que todo mundo lê. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, acho que só o Paulo Coelho. Tudo bem, você tem escritores que, né, vendem muito, né? Carla Madeira. Uma Carla Madeira, um Rafael Montes. Socorro Scioli, que estão aí na marca dos 200 mil livros vendidos. Rafael, 1 milhão de livros vendidos. Mas é uma escala que não se compara com essa E mesmo o Paulo Coelho, ele é muito mais reconhecido internacionalmente do que dentro, aqui, né? Mas porque ele consolidou um mercado forte internamente para depois exportar isso para o mundo. E aí eu acho que entra um pouco esse ponto que eu queria colocar, assim, né? A gente só consegue convencer as pessoas que algo nosso é bom depois que a gente já validou internamente aquilo. Precisa ter público para se tornar interessante também, financeiramente, para os outros comprarem. Pô, como é que vão querer comprar um autor que não tem nem 1000 leitores aqui? No próprio país, né? Pô, não conseguiu nem 1000 leitores no próprio país, por que isso vai se tornar interessante? O que justifica investir, né? Alguém de fora investir nesse autor? E o triste, assim, é que a gente vê que não existe um movimento de fortalecimento do mercado interno da literatura, né? Porque para isso precisaria uma convergência de muitas coisas, de políticas públicas, né? Primeiro que colocassem mais bibliotecas nas escolas, não só bibliotecas, mas principalmente projetos de incentivo e mediação dentro das escolas. Uma campanha a nível nacional de dar um outro lugar para o livro, né? O livro não ficar associado a essa coisa chata, só de diploma, de produtividade, e sim de conhecimento, de trazer coisas para sua vida, de entretenimento, de escapismo, como você falou. Né? Então, a gente precisa ressignificar o livro na nossa cultura. E transformar ele num objeto de desejo, né? Que as pessoas queiram consumir aquilo. Porque no mundo que a gente vive, as pessoas consomem aquilo que elas são ensinadas a querer consumir. Né? Como a gente falou no começo, nada é orgânico. Não né? É construído. Por que Será que a culinária francesa e italiana são as melhores do mundo? Ou porque a gente foi ensinado que elas são as melhores? Então, restaurantes italianos e franceses fazem um maior sucesso. Perfeito. Né? Por que a gente está consumindo tanto K-pop agora? Exato. K-drama, né? Séries coreanas que invadiram os streamings. Por que a gente está consumindo K-pop? Essas bandas coreanas que eu não conheço direito, mas que eu vejo toda hora aí. Por quê? Porque houve uma política de Estado. Uma associação entre entre políticas públicas e investimento privado, né, de bilhões, que hoje a gente está consumindo isso. Isso foi pensado, isso foi planejado. Se hoje tem um fenômeno orgânico, se hoje a coisa vai de boca em boca, é porque em algum momento alguém investiu naquilo. Sim. Como aconteceu com o mercado editorial norte-americano. Aconteceu com o mercado editorial francês. Políticas públicas de incentivo à leitura, de incentivo à construção de bibliotecas, de manter o livro num preço acessível. Né? Então essas políticas públicas da França são muito conhecidas. Se as pessoas olham, né, elas não convivem com o livro. Então assim, você tem uma elite que convive com o livro. Para essa elite, o livro é maravilhoso, né, as pessoas conseguem enxergar o que tem de positivo. As pessoas fazem bibliotecas na própria casa. Fazem bibliotecas na própria casa. Por que será? Porque conviveram com isso, porque tiveram acesso, porque foram estimuladas, incentivadas. E o livro, a gente que gosta, a gente que é apaixonado, a gente sabe a revolução que isso pode ser na nossa vida. Sim. Eu não consegui imaginar a minha vida sem o livro, eu não sei. Cria pontos de virada na própria vida, Na própria vida. Quando você leu aquele livro específico, você estava sentindo um sentimento X, e aí você entendeu, teve um grande insight, né? Conseguiu se relacionar com aquele personagem. Perfeito. E aí, quando a gente não entra, quando a gente não se torna um consumidor, né, dentro do nosso próprio mercado, de um determinado produto, de um determinado bem cultural, a gente não consegue chegar nesse ponto de se tornar um exportador. E quando a gente fala em ser exportador de um determinado bem, a gente não está falando só de mercado. A gente está falando de construção de um imaginário. Se a gente, por exemplo, parar para pensar os Estados Unidos,
né, que são uma grande referência no sentido de exportam, acho que melhor do que qualquer outro país, a sua própria cultura, né, do esporte, a música, a literatura, o cinema. Houve um projeto para isso, né? Claro. Um projeto político, um projeto de política internacional para isso. E hoje a gente consome. Por que a gente sabe muito bem o que é uma formatura de ensino médio nos Estados Unidos? Por que a gente sabe como que é um ambiente do futebol americano? Por que a gente sabe muito bem como é que a gente vê reproduzir o tempo inteiro nos livros brasileiros? Eu acho deprimente. Os escritores, quando escrevem sobre escritores, eles têm como referência o imaginário do escritor norte-americano, né? Do que foi criado ali nos livros e nos filmes. Né? Exato. Né? Quantos filmes, quantas histórias a gente tem sobre o FBI, sobre a CIA, sobre a Casa Branca, quantos filmes western a gente tem, né? A gente tem uma série de livros e de narrativas para cobrir diferentes períodos históricos, para criar e recriar os mitos norte-americanos, os traumas norte-americanos. E aqui, a gente está muito longe ainda disso. Por quê? Porque a gente se tornou, o que é muito comum no capitalismo periférico, que é você se tornar um consumidor de produtos de outros países, antes de se tornar o seu próprio, consumidor do seu próprio produto. Quantas vezes você não vai abrir uma lista dos mais vendidos e vai ver a Colleen Hoover, o Dan Brown, né? Eu sempre digo, recentemente, né? Não tem muito tempo, tem 1, 2 anos que eu abri a lista dos mais vendidos da Publish News, e dos 20 livros mais vendidos, só 8 eram só da Colleen Hoover. E você entra em qualquer livraria aqui no Brasil, a maioria dos livros nas gôndolas são traduções, né? E aí existe uma prateleira de literatura brasileira, né? Como se literatura fosse tudo e literatura brasileira é um nicho. Exato, né? Isso é um pouco assustador, assim. A gente é um nicho dentro do nosso próprio país. É igual o nosso cinema também, é um nicho, né? São poucas pessoas que assistem filmes brasileiros. E aí falam, não, porque filme brasileiro é ruim e filme estrangeiro é muito melhor. Será? A gente recebe tanta porcaria, né? Nossa. De filme estrangeiro, tanta coisa. Será que o filme do Minecraft é melhor do que qualquer filme brasileiro, assim? Sabe? E a gente nem pensa sobre Velozes e Furiosos. Exato. Né? E culturas que não tem nada a ver com a nossa, né? Essa cultura do automóvel, sabe? Então, quer dizer, a gente fica consumindo isso e eu acho que isso me preocupa porque produz uma alienação e uma desconexão da nossa própria realidade. E fica muito difícil de produzir cultura aqui, né? A gente tem uma escola de escrita, então a gente recebe muitos originais de autores que estão ali começando. E é muito comum ver histórias americanizadas, né? Com estruturas narrativas muito... Explorando os espaços, os territórios. Conflitos americanos, né? Às vezes, até muita história ambientada em colégio. Um colégio no Rio de Janeiro, mas nos padrões high school. Né? Que não faz sentido com o que a gente vivencia. Que não faz sentido. Com bailes de formatura, com aqueles armários que a gente vê nos filmes americanos. E isso pra tudo, né? A fantasia, a gente ainda tá muito atrelada à fantasia medieval europeia, sabe? Sendo que a gente nem tem um imaginário medieval aqui no Brasil. São todas construções de imaginário que a gente importa. Não são construídos aqui. Né? O que a gente poderia fazer de narrativas locais, sabe? A gente tá morando em Brasília agora. É uma cultura totalmente diferente de onde eu vim, do Rio de Janeiro. A gente tá próximo aqui ao Goiás, tem uma cultura sertaneja, tem toda uma cultura nordestina, dos migrantes nordestinos que vieram para cá. Então, assim, totalmente diferente ali do Rio, daquela cultura do samba. Quantas coisas a gente não poderia explorar? A gente tem um território de dimensão continental, né? Quantas culturas não existem, quantas vivências não existem. E isso tá na nossa literatura. As pessoas estão escrevendo sobre isso, né? Acho que a gente tem essa falsa sensação de que não é que as pessoas não estejam escrevendo isso, elas estão, só que essas obras não circulam, chegam, né? Essas obras não chegam. Elas ficam muito retidas em pequenas editoras, né? Que não conseguem escoar isso em grande quantidade. Tem uma barreira muito grande ainda, né, das grandes editoras que têm potencial de circulação em abraçar obras de autores nacionais.
porque é um ciclo vicioso. De um lado, você não tem políticas públicas que minimamente incentivem esse mercado. Aí, do outro lado, no setor privado, você tem um interesse pelo lucro. Aquela empresa quer se manter. Ela não quer fazer trabalho de filantropia. Então, ela quer apostar naquilo que está garantido, né? Ela vai apostar no livro que ela compra, no leilão, na Feira de Frankfurt, da obra que estourou na França, da obra que estourou nos Estados Unidos, no novo thriller. E vai achar melhor assumir custos E bem riscos. altos para comprar o licenciamento dessa obra, traduzir. O processo editorial é um pouco mais longo, então sai mais caro. E prefere assumir esses riscos do que investir, né? Investir essa mesma quantidade de dinheiro num autor nacional. Só que aí precisaria investir, né, muito bem em marketing, circular esse nome, pagar publicidade, né, inscrever em editais para que esse livro vá para as escolas. Porque as coisas não acontecem porque elas são boas ou ruins, né? Os livros não emplacam porque eles são bons ou ruins. Claro que a vida longa de certas histórias se mantém por conta disso. Mas existem muitos fatores, sendo o principal dele dinheiro, marketing. A falta de investimento. As pessoas ouvirem falar de certa coisa. E as pessoas só ouvem falar de alguma coisa se aquilo é macetado pra gente. Né? Os orçamentos dos filmes de Hollywood são na casa das centenas de milhões de dólares. Geralmente metade disso é só pra distribuição de outdoor no mundo inteiro, né? Campanhas de marketing mais descoladas. Teve aquele filme do Marty Supreme, eles botaram um dirigível laranja pra voar, assim, sabe? Então, tudo isso custa muito dinheiro e se eles investem nisso é porque funciona, né? As pessoas ficam ouvindo falar daquilo e vão lá. É um setor privado disponíveis. Exato. E aí é isso. E aí, aqui, muitas políticas públicas são raríssimas e cada vez menos, né? A gente tem que contar ali com a sorte de ter um governo um pouco mais à esquerda, um pouco mais sensível a essas questões. E mesmo assim, isso não é a garantia de muita coisa, porque a política aqui é muito complexa. E você tem também, do outro lado, pouco incentivo do setor privado de querer alterar essa configuração. E eu sempre digo, né, assim, que vale a pena investir no autor nacional. Eu gosto sempre de citar o exemplo do Rafael Monte como uma referência, né? Ele chegou lá, ele tinha tudo bem, ele tinha já construído alguma coisa que é mérito dele, né? Ele tinha publicado um primeiro livro que foi finalista de um prêmio, o prêmio Bem Virada Saraiva, e esse livro vendeu super bem, que é o Suicidas. Então o livro vendeu aí na casa dos 10, chegou à marca dos 10 mil exemplares, o que é excelente em termos de mercado editorial brasileiro. Um livro autor que vende ainda primeiro livro, né? Primeiro livro. E era um menino, né? Ele era bem novo, né? Ele era bem novo, acho que publicou com 18 anos. Então, assim, o livro foi super bem, mas a partir daí, a Companhia das Letras comprou o segundo livro dele, publicou. E aí, quando a Companhia das Letras comprou os direitos do segundo livro dele, eu percebi que houve um investimento massivo naquilo. Ele estava em todos os jornais. Tinha a Fernanda Torres falando sobre ele, comparando ele ao Stephen King. Houve todo uma mobilização. Um projeto de marketing, de associar o suspense dele, o terror dele com o do Stephen King. Projetos gráficos que lembravam, né, os projetos gráficos dos livros do Stephen King publicados aqui no Brasil. Mandaram isso para todos os jornais, para revistas, para influenciadores. Teve um investimento, assim, forte, né, de marketing. Até hoje, se você vai numa Bienal, tem Ecobag com Rafael Monte. Claro que ele tem uma grande base de fãs hoje em dia, né? Ele é um super best-seller. Mas quem não conhece ele, se eu vou na Bienal e não conheço ele ainda, eu vou ouvir falar dele inevitavelmente, porque tem um monte de gente andando com a sacola, Rafael Montes, e aquilo gera uma curiosidade. Hoje em dia, é muito mais fácil de atrair novos leitores, porque tem o escape room dele, né? Tem a marca dele tá ali exposta. Exatamente. Né? Nunca deixaram de investir na marca dele. E se você faz isso com outros escritores, sabe? Se você fizer isso com outros escritores, colocar outros escritores em outdoors, em plot na Bienal e não sei o que. A Bienal é um ótimo exemplo. Né? A Bienal é um ótimo exemplo que eles investem muito nessas ativações, né? Só que 90% para obras estrangeiras. Então, os estandes das editoras vão estar plotados com imagens, nomes, né, de autores de fora. E é claro que isso chama muita atenção. É claro. Né? Você
mesmo que inconscientemente vai estimulando o desejo de compra daquele título específico. Você cria uma estátua de um dragão, acho que é a quarta asa da Planeta, né? Acho que sim. Tinha um dragão voando pra fora do stand, assim, né? Aí você fica pensando, cara, deve ser muito maneiro esse livro. Então, por que não fazer isso com autores nacionais, Com né? autores nacionais. E aí eu acho que é isso, precisa de uma convergência, eu acho que de vários fatores, né? Precisa de interesse público, porque sem política pública não rola, né? Assim, sem política pública vai sempre ficar num nível elitizado. Você vai conseguir aí, talvez, fazer o livro circular melhor dentro das elites, etc. Mas você nunca vai conseguir pegar as classes mais vulneráveis, porque essas precisam acessar o livro numa biblioteca, porque muitas vezes não, né, ali não o investimento que precisa fazer para você se manter um leitor, para você comprar livros todos os meses, né, não cabem no bolso de todas as famílias. Então, sem incentivo público, acho que continua numa esfera muito elitizada. Além disso, assim, precisa de uma boa vontade de quem comanda o mercado editorial hoje. A literatura popular sustenta essa parada toda, né? Se compra muito livro estrangeiro para vender para a grande população, né? Então as pessoas que leem por prazer, por entretenimento, vão comprar romances policiais de fora, vão comprar thriller, romances românticos. Só que torcem o nariz como se isso não fosse literatura, né? Precisa mudar o espírito de que literatura popular é uma coisa bem-vinda, né? Escrever literatura popular. Exatamente. Tem esse estigma que é uma coisa, acho que muito da nossa formação cultural classista, elitista, né? Então, é uma verdade. Se você for parar para frequentar os ciclos literários, são muito elitizados. Basta você ver, a gente está indo agora para a Flip, uma feira literária em que nem 1% da população consegue acessar, porque é caríssimo você estar lá e pagar hospedagem durante 4 dias, e passagens, e se manter ali. Né? Você vai num restaurante, você paga R$300 para 2 pessoas comerem bem. E aí, dentro desses espaços, a literatura popular, os gêneros mais populares ainda são vistos com muito preconceito. Tudo isso que a gente está falando faz parte de uma formação histórica, né, de uma elite que nunca se importou com o povo, que nunca se importou do povo sair na situação bosta que tá na maior parte das vezes. São vários os aspectos, né? A gente não tá na situação que tá por acaso e não vai ser uma situação fácil de mudar. Além de muito dinheiro que precisa ser investido, né? A gente vê que é a mentalidade também de quem comanda esse mercado, que não está muito interessado em seduzir o resto da população. A gente tem um mercado consumidor imenso, né? Invejável. Quem que não quer ter 200 milhões de consumidores? De potenciais consumidores. De potenciais consumidores. Só que não vê... Parece que essa possibilidade não é trabalhada, né? De cada vez mais seduzir mais gente para ser consumidor de livro. Perfeito. E isso tá no DNA da nossa formação cultural, né? Aquilo que a gente estava conversando antes. Todos esses autores, sociólogos, economistas que falam sobre a formação do Brasil como sociedade, Raimundo Faoro na sociologia, um Celso Furtado na economia, dizem que o grande problema do Brasil é que nunca houve interesse das elites, né? É uma mentalidade colonialista, nunca houve interesse das elites em tornar essas coisas acessíveis para o povo, em investir, né, minimamente em trazer essa população consumidora para dentro do mercado. Por quê? Porque eles sempre conseguiram sobreviver simplesmente exportando bens primários. Então, ele tá ali, né? É por isso que o agro tem a força que tem. Você consegue exportar banana, você consegue exportar carne, e com isso já garante que essa elite, que é minúscula, se mantenha no poder, tendo uma vida, né? Um poder aquisitivo igual nos países que constituem um centro econômico. E se eles estão conseguindo viver assim, exportar isso, para que vão cuidar de formar um mercado consumidor aqui? Preferem mandar para lá e se garantir. Então nunca houve, né, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, em certo momento da nossa formação cultural, ali era tudo muito parecido. Os Estados Unidos também foram países que mantiveram a escravidão durante muito tempo, só que em certo momento houve ali uma rixa entre o Sul e o Norte, em que o Sul quis continuar escravagista e o Norte não. Né? A guerra da secessão vem toda daí. E para esse Norte burguês que estava surgindo, que estava começando, havia interesse em ampliar um mercado interno para poder
fazer os seus bens se próprias consumirem. coisas, né? Aqui no Brasil nunca houve esse interesse, né? Alguns sociólogos dizem que no Brasil nunca houve a revolução burguesa, que houve na França, que houve na Inglaterra, que houve nos próprios Estados Unidos. Então, a gente ficou assim, acomodada, essa elite acomodada, exportando simplesmente os seus bens e garantindo... Que são bens naturais, né? E garantindo o seu padrão de vida, sem nunca ter interesse em melhorar as condições da classe trabalhadora para que ela possa consumir, para que ela possa fazer parte desse mercado consumidor. E a gente continua vivendo essa lógica, que é uma lógica colonial, né? Uma lógica de pegar e produzir aqui e mandar para fora até hoje. E quando eu precisar de alguma coisa, eu pego de fora. E quando eu precisar de alguma coisa, eu pego de fora, claro. Pô, eu que sou rico, que tô aqui, né, vivendo bem, né, com as minhas fazendas, com a minha indústria, com o meu império, posso, né, quando eu quiser, viajo para os Estados Unidos, vou para Los Angeles, vou para Orlando, né, essa breguice, essa cafonice, né, que a gente... E que se dane quem tá aqui dentro. Então, é uma mentalidade predadora, uma mentalidade colonialista, e que as próprias editoras têm dificuldade de romper, né? Então isso é muito triste, você vê as editoras pagando milhões nesses leilões. Quanto custou? Acho que custou $1 milhão, só os 50 tons de cinza, pro cara trazer pra cá. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E, de fato, esse livro específico foi um sucesso, com certeza ele ganhou 10 vezes o que ele investiu. Mas com certeza tantos investem também outros em apostas, investem em outros, né? que fracassam, né? Com certeza. E sem nunca fazer o equivalente com o autor brasileiro. Então, acho que é por aí, né? A gente precisa romper essa mentalidade colonialista. E aí fica aí a discussão, né? Quem quiser participar nos comentários. Será que o que a gente conseguiu tornar o futebol, que os mais pessimistas acham que a gente também tá conseguindo afundar isso, né? E é uma hipótese, né? O que a gente conseguiu mobilizar como mercado interno, né? Fazer do futebol uma paixão nacional, né? A gente tem... É difícil você conhecer alguém que fala que não acompanha, por mais que não acompanhe, torce pra algum time, tem uma camisa... Tem alguma relação ali. Em casa, né? Tem alguma relação. Pra você ter ideia, eu tava vendo também dados desses relacionados ao futebol, que parece que no último torneio desses mundiais, uma partida que tinha o Flamengo mobilizou mais de 32 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Cara, assim, é mais de 10% da população vidrada numa mesma... De um time, isso de um time. Imagina contando todos os torneios, envolvendo todos os times brasileiros. A gente viu agora esse mês de Copa, né? Pra quem trabalha com internet, que tá sempre refém do algoritmo, a gente viu o quanto que a internet foi dominada pelo assunto, né? E exatamente. Isso não é só dinheiro investido, também já é, né, o interesse das pessoas. Das pessoas que aí começa a ficar orgânico. A galera tira semiférias, né, em época de Copa. Total. Para o país, Isso é normal pra gente, né? Isso é normal pra gente, para o país. Em outros países não é normal encerrar o expediente de trabalho antes pra ver jogo, mas aqui é, né? E a nossa seleção é assunto no mundo todo, é referência no mundo todo. Seja para o pessoal, né, dar uma de blasé e esnobar o nosso futebol, seja para venerar o nosso futebol, ninguém fica sem falar sobre o nosso futebol, indiferente. Então é isso, né? Olha o quanto que a gente conseguiu exportar. Acho que pode ficar essa reflexão, né? O que a gente precisa para minimamente transformar a literatura também numa paixão nacional? Como que a gente pode mobilizar os setores público e privado e tentar reconfigurar o papel da literatura, o lugar que a literatura ocupa dentro da nossa sociedade, dentro do nosso imaginário. E deixem aí as impressões de vocês, as sugestões de vocês, e vamos deixar aqui na descrição, Andy, links sobre esses dados que a gente mencionou, relacionados tanto ao futebol quanto à literatura, o número de bibliotecas, etc., para quem quiser se aprofundar. Perfeito. Então, pessoal, é isso. Vamos ver se esse episódio vai sair no vídeo ou se a gente vai aproveitar apenas o áudio dele. Apenas o áudio, mas de qualquer maneira estará aí disponível. E se você gostou dessa discussão, não deixa de acompanhar a gente no Instagram, @carreira_literária, de ir lá ver também os nossos cursos, mentorias, e de acompanhar aí a gente em todas as redes. No nosso podcast vai estar em todas as plataformas de áudio mais conhecidas, Spotify, Apple, etc. E cola aqui na gente, se inscreve no canal pra gente continuar as nossas conversas. Até a próxima. Tchau, pessoal.